yo. É Bart MC na voz, vem que vem. Hoje eu tô sendo acabado na cocaína, mas hoje eu tô na maconha mesmo assim eu tô acabado. E quem me criticava, os pela saco na batalha, hoje então sendo amassado, eu tô sendo um underground no que eu faço. Então parceiro, eu não ligo pra pela saco, porque parceiro, eu vou mandar naquele pique, porque nenhuma crítica de pela saco me atinge. Quem me atinge, parceiro, é minha zima, minha métrica. E a minha rima, ela tem muita técnica. E se tu não sabe o que é, parceiro, vai atrás de uma mulher pra tu cuidar, pra tu se amar. Porque cê tá ligado, parceiro, que meu rap não vai tá, o bagulho é dom. Porque cê tá ligado, quando sair, vai sair em vários sons, A trap é louca, e hoje eu vou tá calando a tua boca, porque tu falou que eu nunca ia subir na vida, e olha onde é que eu tô. É a chacina de MC fraco que não manda nada, que só fica em casa, pagando de babaca, me criticando, falando merda. Tu nem sabe que eu tô pouco me lixando.